Vamos lá, vamos falar um pouco da interface do 3D Studio Max. Como eu já mostrei antes, a gente tem 4 telas aqui, tá? E essas 4 telas justamente é para a gente poder ver de outros ângulos o mesmo objeto, tá? Então, por exemplo, se eu for criar um objeto aqui, vou colocar um box mesmo. Depois eu vou ensinar você a criar um box, tá? Eu quero que você só preste atenção agora, não é para você criar nada, é só para você ver. Você está vendo que ficou tudo diferente aqui, ó, porque vista topo eu estou vendo isso aqui, vista de front eu estou vendo isso aqui, vista de left eu estou vendo isso aqui, e isso aqui é em perspectiva, tá? Então tudo que eu faço em uma das janelas aparece em todas elas, porque nada mais é como se tivesse uma câmera vista de cima, uma câmera vista de frente, uma câmera vista da esquerda e uma câmera em perspectiva, tá? Por que que aqui tem linhas e aqui tá tipo pintado de rosa, né? Porque existem alguns tipos de visualização, tá? E eu vou te mostrar isso aqui agora. Essa aqui, ó, tá escrito aqui, ó, wireframe. Wireframe, wireframe. E essa aqui tá escrito The Full Shading. Como faz para mudar isso? Se eu quiser ver isso aqui chapado, eu venho aqui, clico aqui e posso colocar The Full Shading. E daí eu vou ver com shader, tá? Aqui também, The Full Shading. Ou se eu quiser voltar para wireframe, eu venho aqui em wireframe. Só que quem trabalha com Max nunca vem e clica aqui onde eu estou clicando, tá? E sim usa os atalhos, ó. F3 e F4, tá? Esses são os atalhos que fazem isso. Então eu vou mostrar o seguinte, ó. O F3, o que ele faz? Eu vou vir na vista perspectiva, tá, gente? Isso aqui é só para vocês verem, depois a gente vai fazer junto, tá? Eu tenho um objeto aqui. Se eu apertar F3, o que ele faz? Ele muda de wireframe para The Full Shading, tá? Então a gente não clica lá, a gente só F3 e daí ele faz isso, tá? Só que se eu quiser ver as linhas aqui também, eu aperto F4. O F4 liga e desliga as linhas das arestas. Então, tipo, eu quero ver as duas coisas juntas, eu aperto F4. Ó. Então, F3. Se eu tiver só com esse modo wireframe e apertar o F4, não vai acontecer nada, porque eu estou ligando e desligando um wireframe de uma vista wireframe, tá? Mas então, basicamente, eu sempre deixo em F3 quando eu estou fazendo as coisas, tá? F3 e, às vezes, eu ativo o F4, se eu quiser ver. Só que F4 é uma soma de 2 tipos de visualização. Então, é mais pesado você ver o F3 junto com o F4 do que só ver o F3. Isso aqui é mais leve do que isso aqui. E eu sei que está parecendo bobagem agora, nessa cena que só tem um cubo. Mas quando você tiver um interior super complexo, um projeto gigantesco, você vai ver que, tipo, quando você liga o F4, fica tudo meio travandinho, e se você desliga o F4, fica mais fluido. Então, é só para dizer que às vezes, se você desligar o F4, a cena vai ficar mais leve, tá? Então vamos lá. Isso aqui foi basicamente para você conhecer um pouquinho dos modelos de visualização. A gente tem vários outros, tá? Mas para agora o que importa é isso. Você entendeu então que você tem vista topo, vista de front, vista de esquerda e perspectiva, né? Como é que eu faço para criar qualquer coisa aqui dentro do 3D Studio Max? Para criar, você vai vir nessa aba. Aqui a gente tem uma janela lateral que a gente usa muito isso aqui, tá? E daí o que acontece? A gente tem esse mais, que esse mais é Create, ou seja, para criar as coisas. E quando você cria aqui, você tem a primeira bolinha que é standard, são primitivos, geometrias, né? Desculpa. O segundo são shapes, ou seja, geometrias são sólidos, né? Esferas, cubos, qualquer coisa que tenha um volume. E aqui do lado a gente tem shapes. Shapes são linhas, né? Então eu vou criar um círculo, um retângulo, uma linha. Depois a gente pode criar luzes, criar câmeras, criar helpers, que helpers servem para justamente contribuir depois se a gente quiser, por exemplo, tirar uma medida.
a gente quiser fazer um ponto para depois linkar com o objeto que a gente quer, e a gente mexe o ponto e já mexe tudo junto. Enfim, isso aqui é mais avançado e a gente nem sequer vai usar porque eu uso muito, muito pouco disso aqui, tá? Mas só para vocês saberem. Então tem esses Space Warps, que são... Daí, dentre eles tem força para poder ativar um vento, uma coisa assim. E aqui a gente tem as configurações de sistema, tá? Que daí, inclusive tem aqui ó, ossos, daylight. Daylight é você poder colocar o seu sol e linkar com daylight. Você pode dizer, olha, eu quero que o sol esteja aqui em Blumenau às 10 da manhã em março. Ele vai dizer exatamente onde o sol tá, tá? Então, isso aqui são sistemas para você poder utilizar nas suas cenas. Mas o que a grande maioria do que a gente vai utilizar vai ser geometria, shapes, luzes e câmera, né? Porque é o que a gente precisa para fazer as nossas cenas, tá? Eu vou começar aqui, então, vendo mais algumas coisas de criação. E para começar, eu vou criar alguma coisa bem simples. Eu quero que você realmente comece com um box, que é uma caixa, tá? Então, se eu clicar aqui em Create e também vier em Geometria, a gente tem Standard Primitives, que são o mais comum, tá? Depois tem vários outros e a gente vai chegando... Conforme a gente for avançando nas aulas, você vai ver os outros comandos. Mas a primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte, ó. Não se assuste com a quantidade de coisas, tá? Eu mesmo comecei a tentar aprender o 3D Studio Max sozinho e eu comecei 4 vezes e desisti porque me dava um desespero quando eu entrava aqui em modificador. Daí entrava em, sei lá, Subdivision. Daí entrava em qualquer coisa e tudo tinha mais, ó, criar, não sei o que. Pá, olha só, cada coisa dessa, quanta coisa tem? Criar, Standard, não sei o que lá, Primitives, blá, blá, blá. É muita coisa, parece, mas de verdade... para render e para arquitetura, a gente vai usar muito pouco, tá? São poucos comandos. É isso que eu quero ensinar para você. Eu quero ser objetivo, tá? Então agora o começo das aulas estão sendo bem mastigadinhas, justamente para você se familiarizando. E eu vou te ensinar somente o que você precisa aprender. Eu não vou perder o seu tempo ensinando coisas que você nunca vai usar. E isso é o grande trunfo do RenderMind. É que eu vou te mostrar a coisa objetiva, tá? Eu vou te mostrar o que eu utilizo no meu estúdio, o que minha equipe usa, e não, eu quero que você não vai dominar o 3D Studio Max com todas as coisas, até porque o 3D Studio Max ele é um software que ele é utilizado em várias áreas. É feito projetos mecânicos, é feito animações de personagem, é feito filme, tipo Star Wars. O último que teve foi feito no 3D... grande parte foi feito no Maya, grande parte foi feito no 3D Studio Max. Então, imagina a quantidade de comandos e alternativas que existem para se chegar no mesmo resultado. Então, eu vou te mostrar aqui a prática para arquitetura, tá bom? Vamos lá. Eu acho que nós vamos para a próxima aula, porque daí eu posso começar a criar alguns objetos, tá? Queria mais mostrar aqui a interface básica para você.